Oi, professor, tudo bom? Bom dia. Tô esperando minha convidada entrar aqui. Oi, Marieta, tudo bem? Oi, Mi, tudo bom? Bom dia. Ah, a Débora entrou. Oi, Oi, Lu. Débora, bom dia. Bom Tudo bem? dia. Tudo bom? Tudo bem por aqui? Sim, sim, tudo bom. Com frio, né? Olha toda a roupa que Sim. tô. E eu tô com calor, porque aqui a gente Eu tá tô vendo. Oh, que entrando, delícia. entrando no verão. Ai, que Ai, delícia. ai, a Marcela entrou também. Bom dia, É, Marcela, tudo bom? Marcela, que lindo. Bonito. Débora, eu te convidei aqui hoje para essa live, né? Porque conheço um pouco da sua história, né? Só um pouco, né? Bastante. E esse tema que eu coloquei para essa live é um tema, de certa forma, até ele é bacana, mas às vezes até polêmico, né? Porque quando a gente fala em cura, né? O que que é a cura, né? Hum, E o processo que leva à cura, né? Então, eu queria que a gente iniciasse essa conversa sobre, primeiro, né? Você falando um pouquinho da sua história, do seu histórico, quem que é a Débora, porque a Débora, um pouquinho que eu sei, ela já foi bailarina, né? isso mesmo. E não nasceu no Brasil, né, Débora? Não, não. Pelo sotaque dá para ver, né? É, nascida na Argentina, né? Me Uhum, mudei para Brasil em 2005, uhum, quase brasileira. E eu dancei a minha vida toda, né? Profissionalmente. uhum, Também fui coreógrafa. E uma das causas de me mudar para o Brasil era justamente por causa da dança mesmo. Me uhum, mudei para dançar numa companhia muito importante aqui de São Paulo. E a vida foi me levando por outros caminhos uhum, e eu super topei, né? Esses caminhos alternativos. É, e primeiramente tive contato aqui em Brasil com Pilates. uhum, E por que me interessei por Pilates? Pela questão da respiração. uhum, Porque eu tinha muitos problemas respiratórios, justamente. Então foi assim o primeiro trabalho, o primeiro contato, né, com essa consciência do movimento junto com respiração. uhum, E acho que foi no mesmo ano que eu entrei em contato com a yoga, né? Para praticar yoga para mim. Não tinha, nem pensava em fazer formação ou ensinar para os outros yoga. Era para mim mesma, né? E, bom, a yoga me trouxe, assim, eu não tinha que pensar nada, era só sentir paz. Não, uhum, não tinha que controlar nada, mesmo que tem que controlar tudo, né, durante uhum, uma prática. Mas me trouxe muita paz, me trouxe acolhimento, né? uhum, E tinha se passado um mês e a minha professora tinha que viajar 1 ou 2 meses, vai. E a minha professora tinha que viajar e ela me pediu, por favor, para eu substituir. Eu falei, peraí, como assim? Não, mas deve, você é professora de dança e já tinha feito a formação de Pilates naquela época também. E assim foi que eu me vi dando aula de yoga, uhum, assim, toda, né? Ela tinha deixado a aula toda certinha para eu dar passo por passo. E ela me incentivou muito para estudar uhum, yoga. E assim foi que eu acabei, né? Depois de 1 ano aproximadamente, me decidi a fazer a formação com o método Sivananda. uhum, Fiz aqui em Brasil, em Garopaba, que eu recomendo, porque eles
são incríveis, eles passam uma base, assim, muito enriquecedora, né? Com essa base você vai para tudo, né? E, bom, e depois de alguns anos, né? Vários anos, eu me interessei muito pela Ayurveda também, Uhum. né? Mas uma coisa que me chamou muita atenção, Lu, que era os doshas. Eu era louca, assim, nossa, tipo, pra mim era, eu sou touro, eu sou cheio, eu sou vata. É tipo um signo. É tipo um signo, eu sou vata, o que é vata? E foi isso, foi curiosidade. É, na época eram dois alunos, né, que eles sabiam muito sobre isso, então eles fizeram ETs para mim e tal, né, esses alunos de yoga. E, nossa, me super interessei, falei, eu quero estudar, e assim, todo ano eu falava, esse ano eu vou estudar, aí se apresentava alguma coisa que não podia, né, mais solteira, enfim, tinha outras prioridades. E aí, até que consegui, né? E comecei a estudar em 2016. E Uhum. foi isso. E aí comecei a estudar e falei, eu vou fazer um ano só para saber para mim. Aí falei, não, vou fazer o segundo ano. Aí eu fiz a formação de terapeuta e eu estou estudando até hoje, até com você. É. É? Mas, assim, antes de a gente falar do Ayurveda, eu queria que a gente entrasse na sua história, do yoga, da superação que você teve também, né? Sim, Porque quando a sim, gente conta claro. essa história, né, da Débora bailarina, coreógrafa, que veio da Argentina, Uhum, e aí você veio de um país, né, de um país, se mudou para um outro país, isso já é um grande desafio. Você tinha uma filha também, né, na época, né? Você já sim, estava com a sim. Abril, né? Já, sim, sim. E então tem todo um contexto, né, que eu acho que não, não só de situações emocionais, mas assim, a própria doença em si, né? Quando você me Uhum, contou parte dessa sua história, você me falou de uma superação que tinha a ver com asma, né? Com uhum. acho que não sei se a origem era bronquite, mas era uma bronquite asmática, se eu não me engano, né? Sim, alergia asmática. É. E depois você me contou Uhum. ainda, dentro desse seu processo, como outros alunos também tiveram um ganho respiratório, Sim, e de sim, doenças respiratórias, né, sim, em com função da certeza. prática. Porque Sim. eu tô te fazendo essas perguntas e sendo um pouquinho pontual com você, porque às vezes quando a gente põe o yoga tem muitos aspectos, né? E, Uhum. e é claro que a gente fala do yoga dentro de um aspecto de uma jornada, onde a gente sai de um padrão físico e a gente vai galgando essa jornada para até ultrapassar os obstáculos da mente, né? Então a gente vai fazer a prática Sim. física, respiratória e até chegar no processo de conseguir entrar no estado meditativo. Mas o yoga, nesse processo do físico, ele ajuda a pessoa também a restaurar a saúde, né? Com Até para você certeza. conseguir chegar, fazer esse processo de meditativo, você precisa estar com um corpo que consiga sustentar, né, esse processo, Uhum. Uhum. né? E eu acho que aí é o grande também milagre do yoga, porque às vezes as pessoas elas entram na prática sem saber, e essa live também é para essas pessoas que estão começando a fazer a prática agora, né? E esclarecer um pouco mais o que é o yoga, né? E Uhum. então para quem, às vezes a pessoa fala assim, eu tô doente, né? Será que eu faço a prática? Né? Então, Uhum. que você contasse um pouco dessa sua experiência, assim, eu Sim. estou com um problema respiratório, eu não consigo respirar. Eu vou fazer a prática? Que tipo de prática, Uhum. né? Sim, sim. Uhum, Né? Eu tinha problemas respiratórios e uma dor crônica na lombar, uhum, né? Devido a uma exigência física que a dança, né? Quando você dança profissionalmente, você pode estar doente e tem que ensaiar, né? Então, aí você toma remédio para poder ensaiar. uhum, Mas isso tem um tempo que você consegue fazer, que aguenta, né? Enquanto você é jovem e depois
começa a ficar, né, uma coisa muito difícil de poder conviver, né? Então, quando eu conheci primeiramente a yoga quando adolescente, só que naquela época meus pais praticavam e não me identifiquei nem um pouco, né? Eu sempre falo que a yoga me encontrou novamente. Daquela vez ela não conseguiu, eu falei, vamos encontrar de novo a Débora. E ela me encontrou numa época que era muito desafiadora para mim, porque tinha os problemas respiratórios, tinha a dor, que já estava praticamente crônica na lombar, com crises espaciadas, mas tinha uma por ano, aproximadamente. E conjuntamente estava com problemas de ansiedade, muito importante, ansiedade, insônia, tinha problemas para me concentrar também, e tinha que tomar remédios, né, para tudo, não só para dor na lombar, não só bombinha quando tinha crises, assim como também tive que fazer tratamento de ansiolíticos também, né? E com tudo isso, assim, sinceramente, quando que eu apareci assim numa sala de yoga praticando, o que me chamou? Poder relaxar. Eu não pensei em nenhuma das minhas doenças, assim, não pensei sinceramente. Mas foi isso a primeira coisa que eu senti, essa paz, né? E conforme eu fui praticando, comecei a sentir os desafios. Sim, respirar era muito complicado para mim, com a proposta da respiração de yoga, né? E muitas posturas também, que eu sentia dor e eu fazia igualmente, né? Pensava que eu tinha que fazer, que mesmo sentindo dor na postura, eu ia me curar. Então, sinceramente, assim, os primeiros anos foram de bastante confusão, né, com yoga. Mas eu comecei a sentir, assim, mudanças em meses. A primeira mudança, assim, pontual que eu senti foi com a respiração. Mas não foi milagre, não era que eu fazia pranayama 2 vezes por semana. Eu perguntei para minha professora como que eu consigo praticar sozinha em casa. Me passa uma sequência. E eu praticava todos os dias pranayama. Então comecei a poder respirar pelo nariz, porque eu era respiradora bucal. Né? E pelo fato de eu poder respirar pelo nariz e de uma forma mais natural e mais confortável, comecei a me sentir mais energizada, mais predisposta, com menos ansiedade, porque eu respirava pelos ombros, né? Isso me levava a uma tensão muito forte, né? Então essa foi a primeira transformação, o primeiro benefício que eu absorvi de yoga foi a respiração. Mas a questão da dor, né, crônica, demorei mais um tempinho, né? Mas aí estavam envolvidas outros assuntos que a yoga também trabalha, né? A questão fundamentalmente da psique e dos padrões comportamentais, né? Então, meu ego era maior do que eu queria ignorar que eu sentia essa dor, porque a Débora não podia sentir dor, né? Então, continuei me ignorando bastante, até que eu consegui aceitar, abraçar, e aí começou o processo da cura, né? Essa como a minha história de cura. Hoje eu não sinto mais dor na lombar, só quando eu faço algum excesso, que eu sei que não devo fazer, mas não tomo mais remédios para nada. Mas a Ayurveda ajudou A muitíssimo. gente vai chegar no Ayurveda. Nossa, não posso falar que foi só a yoga, né? É um conjunto, né? A gente É um sabe conjunto. Para que mim não tem como, né, praticar yoga sem Ayurveda ou praticar Ayurveda sem praticar yoga. Para mim, estão totalmente unidas, né?
E é importante, né, essa sua observação, porque a gente sempre, né, fala, brinca, né, que se você começa pelo yoga, uma hora você vai esbarrar no Ayurveda, né, em algum momento, e se você está Sim, fazendo, estudando ou praticando o Ayurveda, você vai acabar tendo que, você vai entrar na senda do yoga, porque a origem das duas ciências é a mesma, né? sim, Então, mas cada um tem o seu propósito, mas elas se complementam nessa jornada, né? exato. E, mas a gente já vai voltar nessa coisa do Ayurveda, mas Ok. eu queria que você, quando a gente fala em problema respiratório, eu tô Uhum. querendo que você explique um pouco melhor isso, Sim. porque, de novo, né, algumas pessoas, elas, quando elas sentem desconforto, elas não praticam, ou elas evitam. Uhum. Então, em qual momento, Uhum. qual que é esse autoconhecimento do limite da gente entender que eu devo, que nem você falou, né, sinto dor na lombar e eu continuava praticando. Mas, ao mesmo tempo, a respiração você fez todos os dias. Né? Então, Sim, sim. existe uma prática que você fez todos os dias, que era respiratória, mas a prática, talvez, dependendo de qual era a prática que você estava fazendo fisicamente todos os dias, estava te machucando. Então, Sim, qual que é esse entendimento desse limite, né? sim, Do que eu tenho que ter do corpo, desse entendimento. Eu senti dor, sim. senti desconforto, eu paro, ou o que, que é? Uma conversa com o seu professor, né? É uma autoobservação de Com realinhamento, certeza. né? De que tipo de dor que é qual que é Uhum. o desconforto que eu admito numa prática, né? Porque existem vários tipos de desconforto, né? Desde quando eu falo para a pessoa, a gente fala para a pessoa fazer o guerreiro, né? Na prática Uhum. e a pessoa fala, não consigo porque eu não consigo ficar com o peito aberto, né? Ou eu sinto dor na perna, né? Mas Joelho. então qual é a dor, né? E essa sua dor não é uma dor Ah, sim. de desconforto respiratório, aquela que você estava sentindo na base da lombar, né? É Hum. uma dor de um machucado mesmo, né? Que você estava Sim, machucada, né? sim. Sim, eu acho assim que pelo fato, né, de que na prática de yoga o mais importante é a respiração, é que através dessa consciência e controle, primeiramente consciência, né? Porque quando você chega para praticar yoga e percebe como está respirando de qualquer jeito e se pergunta como que eu consegui fazer isso? Como que eu conseguia correr? Como que eu conseguia dançar só respirando pela boca? Como, né? Uhum. Então, primeiramente, a yoga te traz essa consciência. É todo um processo também, né? Porque existe também uma briga, né, com a respiração, que acontece com muitos de meus alunos, né, que estão querendo controlar e se manifesta uma briga, né, e um desconforto, muitos entram em desespero e falam, "Ah, posso respirar pela boca? Respire pelas orelhas, mas respira. Não briga com a respiração, respeita, porque você chegou aqui depois de 30 anos respirando desse jeito, não tem como transformar uma coisa, né, tão fundamental como respirar, porque pelo fato de respirar que estamos aqui vivos, né, Uhum. você querer transformar em meses, né, ou às vezes em 1, 2 anos, não é tão fácil. Então, essa consciência que te traz a respiração te traz consciência de tudo, né? Não só de essa dor não é uma dor de esforço, não é esforço, é Uhum. dor de estar me machucando, né? Uhum. Então, o esforço, na realidade, ele não te traz dor, ele te Uhum. traz, como posso te falar? É, um desafio, né? Você vai sentir teu músculo queimar, pode trazer até esse esforço um pouquinho de medo. O que será que vai acontecer se eu estico um pouco mais meu joelho? Vai, Uhum. né? Vou quebrar minha perna. Mas não é a dor de machucado mesmo, né? Uhum. Então, conforme você, primeiramente, vai tendo essa consciência da respiração, que essa consciência te leva à consciência física, Uhum. de uma dor de esforço ou uma dor de você estar
se machucando, né? A Uhum. partir daí que você começa a transformar, né? A prática mesmo, né? Uhum. Porque você vai começar a respeitar os limites, né? A hinsa. Então, as posturas, você não tem como forçá-las, né? Você aprende a construir, assim como não pode forçar a respiração, não pode forçar uma postura, né? Uhum. Então, muitos de meus alunos que chegaram com problemas respiratórios, e esses problemas respiratórios estavam da mão, né, da insônia, da ansiedade, ou de distúrbios assim, alimentares também, né, porque descontavam na comida, através da prática do pranayama, de asanas, né? Não tem como praticar só pranayama sem praticar asanas. Uhum. Foi que trouxe um equilíbrio para a vida deles, né? Mas foi todo com muito tempo e paciência, não de um dia para o outro. Você uma vez me comentou um caso também de um respirador bucal, né? Que ele Hum, levou. E o caso dele era de asma aguda também, né? E que ele uhum, levou. Foi um ano para recuperar uhum. o processo da respiração. Sim, sim, ele respirava só pela boca mesmo, Uhum. né? E também não conseguia dormir, né? Por causa da respiração pela boca. E também estava com sobrepeso, né? Uhum. Então tinha várias coisas, né? Mas esse aluno, assim, são daqueles que é difícil de achar, né? Uhum. Porque ele, assim, tem que estar muito doente para não fazer, né? Para faltar numa aula, né? Mesmo agora online, ele faz, né? Ele faz Uhum. 2, 3 por semana. E é um ano, depois de bastante sofrimento, o pior sofrimento para ele era o Surya Namaskar, a saudação Uhum. ao sol. Ele sofria muito para poder fazer essa prática, né? E depois de um ano de respeitar, né? Bom, vamos fazer um Surya só, um ciclo hoje, mas vamos fazer. Não paremos de fazer, né? Uhum. Fomos aos poucos, né? Fomos caminhando juntos, também aluno individual, né? É, e depois de um ano, ele ficava assim surpreso de poder respirar pelo nariz, porque ele nunca tinha usado o nariz. Descobriu que tinha um Então, nariz, né? Qual era a função? sim. E claro que transformou a questão não foi assim, respira pelo nariz, não tenho mais ansiedade, eu durmo. Não, Uhum. foi aos poucos, né? Uhum. Foi um processo. Porque esse processo, né, também ele é um ciclo. Porque quando a gente fala do yoga, que é o que você trouxe, você falou várias vezes, né, que o processo é pela respiração. Né? Eu tenho que aprender a respirar de forma correta, né? E você não é a única Uhum. professora que, né, faz parte da base do yoga, né, que fala sobre isso, né, que reforça e chama a Sim, atenção, né, do aluno, né, sobre a questão do processo respiratório. E é interessante porque se a gente for olhar, né, de forma mais clínica, assim, olhando pela visão aí de trazendo a Ayurveda, né? que bom. Porque se você respira de forma correta e você aquece, né? Você vai trazer um aquecimento para o corpo, vai trazer uma umidificação para o seu sistema pulmonar, que é o que, se você respira pela boca, às vezes você não consegue, você, aliás, não vai ter filtro, né? Você vai respirar Hum, aquele ar e você não vai fazer esse processo de umidificação interno, né, do seu sistema respiratório. E você liberando esses canais, né, aí vamos voltando para o yoga, você traz o equilíbrio, né, Traz entre, equilíbrio. entre os Isso? dois, né, o seu sistema, o seu lado direito e o seu lado esquerdo, que aí se a Sim, gente entrar nessa explicação vai ser uma explicação mais profunda, mas existe, né, uma questão aí mais sutil aí, né, e o lado que governa cada coisa. Então, se a pessoa só sim, respira para um lado ou ela não respira pelas narinas, ela vai provocar um desequilíbrio, né, com certeza. fisiológico, físico. Sim,
o próprio processo, e, né, o fato dela respirar pela boca já vai provocar esse desequilíbrio. E às vezes ela nem percebe o processo de adoecimento dele, né? Então o yoga, Sim, ele se torna um resgate, né? Eu aprendo a respirar, aí eu entendo como minhas narinas funcionam, aí o meu sistema começa a entrar em equilíbrio, e aí minha digestão começa a voltar a funcionar, mesmo que eu não saiba, né? exatamente. Mesmo que eu não tenha o Ayurveda, mas aí essa digestão ela volta, né? De forma correta, perco peso. Aí, às vezes a gente associa assim, às vezes a gente associa a perda de peso só ao asana, né? Também, né? Porque eu vou lá, faço, Sim, transpiro também como sim, se fosse um exercício, mas não é, é um conjunto, né? Que a gente está fazendo ali, né? É um conjunto de sim, coisas que você está exatamente. provocando no corpo. Uhum. E aí, nesse conjunto de eu conseguir digerir de forma correta, a minha ansiedade ela começa a ir embora, porque a ansiedade ela é um processo de má digestão também, né? Também físico, fisiológico, Sim, né? Ela já é um processo, quando a gente está com ansiedade, a gente percebe ela como emocional e mental, mas ela começa no físico, né? exatamente. Então, a graça do yoga, né, é que às vezes a gente, sem saber, a gente vai fazendo todo esse processo um a um, né, da respiração, da volta da digestão, né, aí pode ter a perda de peso, se caso a pessoa tenha, né, Sim, sim, e, precisa, né? uhum. Perder. Uhum. Sim, com certeza. E aí a pessoa volta a dormir que retroalimenta, né, porque no final, assim, Exatamente. o não dormir vai provocar também tudo isso também de Tudo volta. isso, né? Todo esse Uhum. desequilíbrio, né? Sim. Nossa, sim, porque achamos, né, quando a yoga fala, não, respira, 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 que é como uma coisa só para acalmar, né? Uhum. É, para relaxar. Não, tem todo um fundo, né, fisiológico, como você acabou de falar, né? Uhum. Porque só quando comecei a praticar yoga que eu soube que a gente não respirava pelas duas narinas o tempo todo, né? Que Uhum. essa máquina perfeita que é o ser humano, tá tudo pensado, né? Uma narina aquece, a outra esfria. Então, quando o Uhum. corpo está muito quente, passa a respirar pela outra e esfria. E quando está muito frio, com preguiça, passa para outra para te dar um up, né? E como tudo isso tem não só a questão fisiológica, sino também vai para a questão mental, né? Emocional, comportamental. É incrível. Bom, mas eu suspeita, né, de falar isso. Faz Eu quantos pareço anos? Quantos anos esse de, de, de de... prática de yoga. É. Eu sempre falo que eu sou nenecinha, né? Ainda na Ah, prática, porque eu comecei entre 2007 e 2008, assim, uhum. que abracei a prática, né? E que desde aquele ano nunca parei de praticar, Uhum. assim, nunca. Só fiz quando era adolescente, mas achei engraçadíssimo, assim. Até o professor me tirou da sala, porque eu não podia parar de dar risada. Então, eu fui expulsa. Mas a prática em mim está desde 2007, 2008. Uhum. Assim, semanal, né? Uma coisa que me chamou muito a atenção da yoga, né? Da prática de yoga, que não é uma coisa, não é uma prática que você faz porque tem que fazer. Ah, não, eu tenho que fazer porque eu não fiz, né? Como pode te trazer alguma outra atividade física. Eu tenho que ir para correr porque essa semana não corri. Muitas vezes você vai correr sem vontade, Uhum. né? Ou tenho que ir para academia porque eu não treinei. E o que me trouxe a yoga, né? Era uma necessidade. Uhum. Era tipo, nossa, tô sentindo muita falta, né, dessa prática. E você se organizar em qualquer cantinho que estiver, se não está em casa, se não importa, você vai, arruma. Se não tiver seu mat, bota sei lá, que tiver uma roupa e faz a sua prática, né?
E isso é uma coisa que para mim vale ouro, porque eu nunca me senti forçada a Uhum, praticar. uhum. Eu sempre pratiquei por própria vontade, por uma necessidade, assim como você está com sede e quer beber água. E dentro dessa necessidade, né, que você está falando, né, que você Hum, percebeu, sentiu, e você teve um processo, né, de que você se percebeu doente, começou a praticar yoga, hum, e aí, aí vamos aí entrar no assunto que você já citou lá atrás, que aí você sim. descobriu ou percebeu que veio para os seus alunos, né, o assunto do Ayurveda e depois você foi estudar, né? E Uhum, aí você falou, hoje você fala, as duas coisas elas não estão desconectadas, né? Elas você não consegue sim. mais ver uma coisa separada da outra. O que Sim. que eu entendi na sua conversa que na sua história que o Ayurveda ele veio para uma curiosidade, né? Mas o que que te fez ficar lá estudando? O que que te Hum, movimentou para esse processo do estudo? sim. Foram duas coisas, né? Eu falei brincando que era só a questão do dosha, né? Eu queria Uhum, saber que era meu dosha, mas também uma coisa que me inquietava demais era a falta de conhecimento na hora da alimentação mesmo, uhum. né? Quando eu comecei a praticar yoga, me transformei em vegetariana, mesmo que antes de yoga também não era muito carnívora. Sendo argentina, era uma Argentina diferente, né? Porque não comia Uhum, carne praticamente. Mas a proposta da alimentação de yoga, para mim, estou falando para mim, né? Não era, não me complementava, assim, eu fiquei com muita dúvida, né? Não era uma, eu não sentia, como posso te falar, eu senti que faltava alguma coisa na minha alimentação. uhum, É, então, eu me aproximei, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um livro, só para começar a entender um pouquinho sobre esse mundo. E o que mais me chamou a atenção justamente foi essa questão, né, da alimentação. E foi por causa disso que eu me decidi, depois de uns 2, 3 anos, a estudar, né? E assim, eu comecei a perceber como estava me alimentando tão mal. uhum, Estava tudo errado. Mesmo sendo vegetariana, ser vegetariano não significa que você está se alimentando do uhum, jeito que precisa, né? uhum, Você pode comer uma comida muito saudável, mas essa comida não é para você, né? uhum. Então, isso foi o que mais me cautivou, né? O que mais, a questão da alimentação mesmo, né? E o que que você percebeu quando a gente fala, você fala dessa alimentação? Porque isso é interessante, né? Porque a gente tem Sim. uma pré-ideia ou conceito que você se tornar vegetariano vai ser mais saudável, né? Uhum. Ou até o que o veganismo vai te trazer mais saúde, né? E aí a Sim. gente demoniza o carnívoro, né? Quem come carne. Sim. É, e essa transição da saúde, ela pode ter, você pode ter uma pessoa que come carne saudável, uma pessoa que Hum. é vegetariana saudável, uma pessoa vegana que é saudável. E você pode ter o doente vegano, o Também. doente vegetariano e o doente carnívoro, né? Então, assim, Exato. a questão do que você vai comer ou não, aí eu tô olhando dentro de um aspecto alimentar e a gente não tô ainda entrando no assunto de falar da questão energética do alimento, mas enquanto Uhum. processo digestivo, fisiológico, né, e a gente está entendendo aqui a saúde como um processo onde você não manifesta a doença, né? A gente sabe que a saúde Sim. vai além disso, mas dentro de um Uhum. contexto que a gente entende aqui, às vezes na nossa cultura, que a gente não tem nenhuma doença manifestada, né? Então, às vezes a Uhum. gente observa o tipo de alimentação e pré-julga, né, o alimento
E às vezes ou a gente se direciona só para um lado e a gente quer eliminar 100% às vezes um tipo de produto ou de alimento, e às vezes o seu corpo está precisando daquilo naquele momento. Exatamente. Não quer dizer que lá na frente você não possa comer, mas naquele momento, talvez aquele alimento ele possa ser o de mais rápido nutritor, vamos dizer assim, né? Exatamente. Né? Uhum, uhum, Para você conseguir absorver se você está debilitado ou doente, né? É, uhum. e a outra coisa é você estar saudável e você quer fazer uma transição alimentar, e como eu faço isso de forma saudável sem adoecer, porque também acontece isso, eu estou sem nenhuma manifestação de doença, a hora que eu faço uma transição alimentar, aí eu fico doente, né? Desequilibra, né? Desequilíbrio. Fica, né? E, Sim. e dentro da sua percepção que você trouxe, que é, você percebeu que eu comia tudo errado. O que que é esse tudo errado? Mesmo sendo vegetariano, o que que é o todo errado? Ah, porque faltavam nutrientes, né? Uhum. Faltavam muitos nutrientes. E é engraçado porque a minha filha sempre falou: ah, mãe, você não come bem, não. Errado, você parece um pássaro, você come que nem um pássaro. E eu sempre lembro dela, né? Porque estava certo, faltavam muitas coisas aí, né? Para poder me alimentar de forma completa e nutritiva, né? Uhum. Eu acho, Lu, que também tem a ver com uma questão de padronizar certas informações, né? Uhum. Ah, quem come carne fica doente, vai... Não, não é em todos os casos assim. Eu estou falando pela questão que a gente tem informação a tantas coisas hoje através Uhum. da internet, que acaba, né, se apegando numa matéria que apareceu e tal, né, sei lá, e você começa a incorporar isso na sua vida e isso não vai te fazer bem, né? Uhum. Então, é, então eu comia muita alimentação assim, tipo, eu não preparava muita comida em casa, né? Assim, tipo, um feijão eu comprava em caixinha, já Ah. pronto, sabe? Ah, não fique brava comigo. Coisa prática e simples, né? Porque Uhum. também tinha que ver com o estilo de vida de São Paulo, né? Que era assim muito maluco. É, então não prestava atenção, né? A toda a proposta que a Ayurveda te traz, né? A Ayurveda vai te ensinar a comer. E estava errado, Lu, porque eu estava me alimentando, né? De uma forma sem ter consciência da minha estrutura, né, de meu biotipo. Então, mesmo que muitos pratos eram saudáveis, não eram saudáveis para mim, Uhum. porque eu não sabia, sinceramente, era falta de conhecimento. Podia ser grão de bico. O grão de bico pode ser muito saudável para tal pessoa, mas comer Uhum. grão de bico 2, 3 vezes e de uma forma que eu preparava que não era a melhor, né? Uhum. Isso me deixava mais agitada, enfim, com mais dores, e eu não era consciente disso. Uhum. Então, isso quando eu falo que eu não me alimentava de forma adequada, por falta de conhecimentos, por Uhum. falta de eu entender como que a Débora funciona. Uhum. Como que a Débora funciona, o que que a Débora precisa para funcionar melhor. Então, é isso que eu entendi. Isso que você trouxe quando você fala do biotipo, né? Aí a gente volta lá no Sim, Vata, Pitta, Kapha, que a gente achava. Daí sim, você falou assim, pra mim eu achava aquilo parece um signo. sim. Eu comento isso sempre com as pessoas que essa questão dos doshas é um pouco, quando a gente entra nesse assunto, gera um pouco de confusão, porque para você conseguir essa autoavaliação, né, uma avaliação, na verdade, você precisa fazer uma autoinvestigação ou realmente conversar com alguém que entenda como Sim, vai com entender certeza. esses elementos todos dentro do seu corpo. Porque quando às Sim, vezes a gente faz aquele teste, né, a gente confunde. Na verdade, a pergunta que está ali pode nos levar a confundir o que nós somos com o que nós estamos. Existe uma exato. diferença, né, entre o que nós somos e o que nós estamos, né? E aí, às vezes, a pessoa fala, eu fiz o teste, eu sou tal coisa.
né? Eu sou Pitta Kapha, ou sou Vata, sei lá o quê, né? E às vezes a pessoa, o que ela tem é uma doença instalada, ou uma agitação, ou um desequilíbrio, né? Mas ela entende aquilo como que ela é aquilo. Ela fala assim, não, você não é isso, você está com isso, você está em desequilíbrio, Exato. né? Mas essa conversa, ela não, ou esse entendimento, ele às vezes num processo de, quando a gente fala teste, né, que você vai lá e faz um questionário, né, às vezes não fica muito claro, Uhum. né, exatamente do que você está lidando. E eu tô tocando nesse assunto porque você falou assim, ó, eu não conhecia e não entendia como esse alimento, ou determinados tipos de alimento podiam me fazer mal. Ou a Uhum. forma de, às vezes é o mesmo alimento, né, mas você pode preparar ele de uma outra forma e aí Exatamente. você vai conseguir absorver. Então, é um processo Sim. também de autoconhecimento digestivo, né? Exato. Exato. Qual é, Sim. qual é Uhum. a minha capacidade digestiva em relação a determinados tipos de alimento? Ah, a gente pode comer de tudo? Pode, mas se você vai comer, vai perceber se aquele alimento realmente você está conseguindo digerir ou não. Né? E aí, como você consegue saber? Né? Tem toda uma consequência no corpo que você mesmo disse, né? Ah, dá desconforto, né? Produz gases, a mente fica mais agitada, Mais e, agitada. né? E aí, Uhum. às vezes, a gente não associa uma agitação mental com o alimento que a gente está comendo. Ah, eu não tinha consciência disso antes da Uhum. Ayurveda. Não, não conseguia, né, unir alimento com... Sim, porque eu tinha aprendido através de yoga, né? Uhum. Claro, né, os alimentos rajásicos, tamásicos, né, das qualidades do universo, que por aí é um tema mais profundo. Mas era muito básico, né, que eu Uhum. tinha assim, absorvido ou aprendido para poder incorporar na minha vida. E a Ayurveda me trouxe um conhecimento muito mais profundo, né? E a primeira coisa, como você falou, Lu, que a gente se acha, vata pitta e vai ficar assim sempre. Não. Uhum. Uhum. Não, né? Então, um alimento, talvez um alimento para você funciona muito bem por um tempo e por outro tempo, você tem que diminuir um pouco esse alimento e passar para o outro, né? Porque a gente está em constante transformação, né? Como a Uhum. natureza, como você vem me ensinando também a questão das estações, como influenciam na gente, né? Uhum. Desde fisicamente, fisiologicamente, mentalmente. Então, eu sempre recomendo, né? Sim, claro, vai, se informa, estuda, pesquisa, mas sempre tem que ir detrás de um orientador, né? Porque é muito complexo, né? A Ayurveda para você poder se guiar por um livro ou por um texto, né? Uhum. Vai além disso. E você falou uma coisa importante, que nós somos seres em movimento, né? Nós não Sim, somos, quando a gente faz quando a gente fala assim, eu sou determinada coisa, aí você se torna estático, né? exato. Mas o nosso corpo, o nosso processo, ele é em constante movimento. Lógico que a gente tem uma Sim. estrutura, um DNA, né? Uma base, que é o Uhum. que a gente nasce com ele, né? Mas ao longo da vida, por uma série de influências, e por conta das estações, e por conta da fase da vida, né? Determinados elementos no nosso corpo, eles se alteram, eles vão, sobem ou descem. Alguns se Sim. ajustam naturalmente, né? Se a gente entende conhece um pouco melhor ou respeita o nosso corpo mediante as estações, que é o que você trouxe, né, agora, É tão bonito. então, e se alimenta de forma adequada. O que é se alimentar de forma adequada, né? É a gente respeitar o que nasce nesse momento, né? Então, se a gente entende um pouquinho melhor da sua digestão, né? Se eu sei que eu estou numa determinada época que me provoca mais secura, então eu vou comer um alimento que é mais seco, eu vou preparar esse alimento a fim de que eu consiga digerir ele melhor, absorver ele melhor, ou vou escolher alimentos que não vão me provocar essa secura, né? Então, Uhum. realmente é um conhecimento que ele vai se ampliando e se tornando vasto, que necessita de estudo. Então, quem pratica Exato. yoga, uma hora vai ter que parar e estudar o Ayurveda, né? Para não Vai. ficar nesse processo também tão superficial
que é de ficar falando, eu sou Vata Pitta Kapha, e pegar uma lista de alimentos, né? Agora, né, já que eu sou assim, vou comer isso o resto da minha vida, né? E aí a tendência é você ficar doente, né? Se Vai. fizer isso, né? Já tem... Vai porque E, eu mesmo sendo vegetariana fiquei doente. Então, uhum. ser vegetariana não vai assim, você deixar isento de algum tipo de doença, né? Ou Então, mesmo que você não seja vegetariano, ou independente de qual linha que você siga, você pega uma lista, né? Vata, Pitta, ou sei lá, qualquer sim, coisa, e fique naquilo, né? O ano inteiro, a sua vida toda, né? Então olha como que é o nosso processo, a nossa alimentação, ela é dinâmica, né? Ela não é fixa, né? Ela não é estática, né? E ela depende de qual momento do dia, de qual a estação que você tá, de qual fase da vida você tá, né? a fase da vida, nossa, é importantíssimo isso, né? Não, Né? não é tão assim, não existe uma guia de alimentos mágica que você vai achar e vai usar para a vida toda. Primeiramente que isso não vai te trazer equilíbrio. E também comer é o primeiro prazer, né, que tem o ser humano. Uhum, Então, o fato, né, de você encontrar qual que é a alimentação adequada para você, para teus seres queridos, né, também em casa, é, vai te trazer esse momento de prazer na hora de você sentar para comer. Você vai comer com confiança, sabendo que esse alimento está te fazendo bem, né? uhum, E todo esse fator, né, mental também na hora de comer vai fazer com que você consiga absorver, né, esses nutrientes, poder digerir, né? Então, assim, sinceramente, eu repito e repito, né, que a Ayurveda e Yoga não tem como praticar uma sem a outra. Né? uhum. E me fala da consequência, então, hoje da Débora, né, que depois que iniciou esse processo todo com o yoga, continua, né? Você é professora de yoga. Você está em qual cidade, Débora, no Brasil? Eu tô em Botucatu, Botucatu. estado de São Paulo, mas Uhum. interior, né? E você Lindo. dá. Muita natureza, incrível, lindo demais. E por conta da pandemia, você está dando aula online também, né? Eu estou dando aulas online, sim, só online, Uhum. né? Até tudo isto passar. E estão sendo muito enriquecedoras, né? Essas aulas. No primeiro momento, todos sentimos medo, né? Tanto Uhum. o professor, eu como professora, eu pensei, como que eu vou fazer para ajustar? Como que eu vou fazer, né? Porque a Uhum. gente está muito acostumado a usar as mãos, né? Uhum. Ficar perto. E também inquietude, né, por parte dos alunos. Mas é incrível, né? As aulas estão fluindo de uma forma, assim, muito bonitas, porque eu percebo que os alunos, a necessidade dos alunos, Uhum. eles estão precisando muito mais yoga do que antes. Uhum. Sim, sim. Muito mais, né? Sobretudo que eu trabalho é, assim, praticamente com alunos de São Paulo, né? E para quem está em São Paulo, a quarentena está complicada, né? Uhum. Então, eu percebo que eles ficam muito mais conectados, que eles ficam muito mais concentrados, ou seja, o poder de concentração dos alunos progrediu de uma forma assim incrível. Eu vou falar feinho, mas graças à quarentena não. Não podemos falar isso, né? Mas eu acho que pelo fato de são dois fatores. A grande necessidade, né? Eles esperam essa aula de yoga como de uma forma assim. Eles falam que é um momento de cura deles, Aham, né? aham. Um momento de relaxamento, de curtir, né?
Então, o poder de absorção deles ficou muito mais forte. Mais forte. Sim, sim, nossa, a gente se entende até telepaticamente. Quando eu vou falar, vira o pé, já virou. Está sendo um desafio, claro que é um desafio, Uhum. tanto para mim como para eles, mas está sendo muito enriquecedor esse momento Uhum. E para a gente. isso que você falou, a gente está a 10 minutos aqui de acabar, né? Então, Sim, sim, eu vou começar a já caminhar para o encerramento, mas assim, o sim. que você trouxe aí é importante porque não só você, mas outros professores perceberam essa questão da concentração, né? Porque tem esse lado Ah, que a quarentena, principalmente para quem está em São Paulo, que está em apartamento, né? Gera esse processo de enclausuramento, às vezes até de um estresse, né, dependendo do que a pessoa faz, e se ela não tem um verde, né, não tem um lugar para poder respirar, tem a poluição complicado. toda, né, o processo que isso traz, né, na mente da pessoa, e até por isso que o yoga ele é recomendado, né? Mas assim, um outro aspecto que foi comentado, que eu ouvi, foi que a aula online, o fato de você não estar numa sala com um monte de gente, faz com que você fique também preste mais atenção, porque quando você está com outras pessoas, você olha para o lado, né? Dispersa, né? Ou alguém faz um comentário, ou Sim, se distrai com mais facilidade, ou você tem sim, aquela coisa de olhar, será como que ele está fazendo? Ah, sim, sim, né? E sim. no online você acaba não tendo mais É porque essa você tem distração. um foco só, né? Uhum, Um. Ou sim, seja, você não pode ficar olhando para todo canto, né? Você sim. fica lá na tela, lá. Então isso acaba sendo um drift, né? Como Uhum, fala, né? O foco do olhar, né? E uhum. enquanto teu olhar estiver focado, a tua mente está. Então, claro, né? Que fortaleceu muito o poder de concentração. E aí, fazendo um resumo dessa live, Sim, né, por onde a gente navegou, né? É um pouco da sua história, e quando a gente fala em cura, né, a gente está falando de uma série de coisas dentro do yoga, né? E que para quem não conhece a prática, onde você insistiu bastante, né, que é a prática respiratória, né? E aí você vem para uma prática física, que isso vai, de certa forma, estimular, né? Primeiro você aprende a respirar, e aí isso traz um equilíbrio, né, entre o seu lado direito e o seu lado esquerdo, cada um é responsável por um processo do corpo, né? Então, tem um lado que é responsável por esfriar, outro lado que é responsável por aquecer, né? Um lado para trazer energia, um lado para uma questão mental, né? Um lado físico, outro mental, emocional. sim, É, sim. então, se eu não respiro pelo nariz, eu, de certa forma, eu também posso eu mesmo provoco esse desequilíbrio, né, no meu corpo. Então, a hora que eu recupero esse meu padrão respiratório, eu, de certa forma, eu estimulo, né, já esse processo de recuperação, inclusive o meu processo de digestão. E aí a gente Sim, entrou no Ayurveda, porque sim. você também é terapeuta em Ayurveda, então suas aulas, além do yoga, são recheadas também de informações sobre Ah, o sim, sim. Ayurveda, Eu né? passo bastante para meus alunos, assim, passo muita informação, sobretudo do Dinacharya, né? Dessa Uhum, rotina diária, né? Da higiene, né? Daquele famoso copinho de água morna, né? sim. Né? Da escolha de alguns alimentos, de como comer, né? Na hora de você sentar, comer e da Uhum, prática da meditação, né? Tudo isso eu não tenho como não passar, né? uhum. E como que essas duas coisas, quando a gente fala em alimentação, como você mesmo disse, né, que você não consegue mais desassociar o processo do yoga do Ayurveda, no seu caso, assim, principalmente você percebeu isso pela alimentação, quanto que você estava buscando, Sim, nossa, né, para poder você aprender. Às vezes a gente come e não sabe comer, né? exato, E não sabe comer de vários aspectos, não é só o que, né? Tem a ver com como, né? O como exato. você come, né? E às vezes a gente, quando conversa com a pessoa, uma das coisas que
quando a gente orienta o como comer, às vezes a pessoa fica espantada, né? Porque Ah, sim, sim. Tipo, é, é, não, granola não é legal para você. Ah, mas eu não consigo parar de comer granola. é, Consegue. Isso é e verdade. nem nesse aspecto do que, né? Mas quando eu falo como, quando a gente fala para a pessoa, Sim. não come assistindo TV, não come andando, Ah, né? Não come dirigindo. O quanto que isso você vê as pessoas dirigindo e comendo, né? Não come fazendo outras coisas, né? Quando você senta para comer, você come, senta e come, sim. Nossa, isso mudou muito para mim, porque eu né? era uma dessas. Comia andando, comia em pé, comia enquanto estava estudando. Eu não Uhum, tinha essa consciência, né, de estar com todos os meus sentidos uhum, comendo. né? Nossa, isso me trouxe a Ayurveda. Então, eu acho que agora só como talvez como dica para as pessoas, né? Então, acho que Hum. a dica do yoga que fica é a respiração, é isso, Débora? Aprender a Sim, respirar? sim. A dica de yoga, para mim, é focar fundamentalmente na consciência da respiração, Legal. porque a partir daí que você vai entrar no processo de cura mesmo, né? Uhum, Tem muitos alunos que começam a praticar yoga e vão para uma procura de terapia também, né? uhum, Começam a fazer terapia psicológica, né? E começam a unir tudo, né? uhum, Então, para mim, a dica de yoga é, peça orientação, né? Porque eu preciso até hoje também de outros professores uhum, sobre a questão da respiração, porque a uhum, respiração que vai te levar a ter uma consciência sobre tudo, é, de como você funciona física, mental e emocionalmente. E uhum. a outra dica é para quem pratica yoga recentemente ou faz tempo, comece a se informar com a Ayurveda, né? Porque é aí que você vai conseguir, né, absorver todos os benefícios que a prática de yoga te traz e vice-versa. Uhum. Uma coisa vai ajudando a outra, né? A gente diz Assim. que o yoga é para. A gente diz não, né? Patanjali diz que o yoga. A gente. Eu pegando a informação. Patanjali diz que o yoga é para a mente e o Ayurveda é para o corpo, né? Então, Essa, é para a saúde sim, sim, física, né? sim, Então, cada sim. coisa no seu lugar. Mas se você pratica yoga, e se você tem uma doença, o yoga vai te ajudar nesse processo, né? E se você está no Ayurveda, uma hora você vai sentir a necessidade de se conectar e estar alinhado, entender quem você é, né? E quem vai trazer esse autoconhecimento, quem sou eu, né? E de Sim, verdade, né, a conexão com a minha própria consciência, a única consciência que existe é o yoga, né? é o yoga. Uhum. Sim, sim. Débora, a gente tem 1 minuto e meio aqui para terminar, né? Tá bom. Ai, que delícia, Lu. Eu Muito vi que acho lindo. que deve ter entrado alguns alunos seus aqui também, pessoal. Sim, sim, entraram. Eu vi que Uhum. entraram. Fofos, lindos. Aí está o Caio. Ele é professor de yoga também, Ah, que querido. bacana. É, sim. É uma delícia, Lu. Uma delícia. Obrigada por ter me convidado. Obrigada por tudo que você me ensina toda semana também. Você tem muito conhecimento, muita humildade também. E isso Ah, é muito valioso. é um aprendizado mútuo, né, Débora? A gente vai Sim, trocando, né? sim. Vamos. A gente vai se perguntando e vai aprendendo. Vamos, vamos sim. Ah, Sim, então, eu vou começar a despedir do pessoal. Tem sim, 40 sim. segundos para cair aí. Opa! Obrigada a todos por terem Obrigada. participado. E até a próxima. E na quarta-feira eu tô de volta com mais uma de yoga também. Ah, sim, eu vi. Vou entrar também. Legal. Beijo, Tá gente. bom? Tchau, Tchau. tchau, Lu. Tchau a todos. Tchau a todos.